nosso convidado, conforme anunciei antes, é o Dr. Nilo Nascimento. Ele é médico psiquiatra, especialista no diagnóstico desses transtornos de síndrome de pânico, distúrbio da personalidade, esquizofrenia, a depressão e outros, né? Eu vou apresentar o Dr. Nilo para os senhores. Ele está aí na tela, vai para o Brasil inteiro, vai inclusive para Minas, na sua terra. Pode, se não fez contato lá, dá um alô lá que o senhor está no ar aqui. Dr. Nilo Nascimento, ele se formou aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, né? Isso. Pelotas, mas ele é mineiro. Mineiro da Gema, como se diz aqui no Rio Grande, gaúcho da cepa. Dr. Nilo é casada com uma santo-angelense. O casal já trabalhou em hospitais e tal, né? E agora decidiu fixar a residência aqui em Santo Ângelo. O Dr. Nilo e a sua esposa atendem no Centro Clínico Leonardo da Vinci. Ele é especialista em psiquiatria. Por isso, vou dar o meu bom dia, as boas-vindas ao Dr. Nilo. E até pode falar um pouco sobre a sua origem, antes da gente entrar na pauta propriamente dito, né? Mas o senhor é natural da onde? Qual é a região? Triângulo Mineiro lá ou não? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia ao senhor, bom dia aos ouvintes. Sim, sou de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, que é uma região assim bem do interior de Minas, é até longe da capital. Por que chama Triângulo Mineiro? Porque no mapa, se olhar o mapa de Minas Gerais, aquela região ela tem o formato de um triângulo mesmo, né? Ou sim. É um narizinho lá, um formato de um nariz ou de um triângulo ou de um braço do estado que sai para fora do estado, como se estivesse saindo para fora do estado e entrando em Goiás, né? Então o nome é por causa do visual mesmo no mapa. Minas eu tenho cliente em Minas, o Xarope Magaraz, ele era de Araguari. Já ouviu falar da cidade? Araguari está a 170, 180 quilômetros da minha cidade, que é Ituiutaba, o nome da minha cidade. E Araguari está perto, eu já fui ali algumas vezes. Então, o senhor conhece. O senhor se formou aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, foi isso? Isso. Eu, nasci em Minas, morava lá, e eu fui aprovado no vestibular da Universidade Federal de Pelotas, né? Isso já faz muito tempo, né? Já faz faz 18 anos, na verdade. Então, eu fui estudar em Pelotas e lá é que eu conheci a minha esposa santo-angelense. Sim, né? se conheceram na faculdade, Isso. na universidade. Exatamente. Após a formatura, eu voltei para Minas para ficar perto da família ali, né? Não estava casado ainda. Só que para fazer a minha residência médica, né, especialização em psiquiatria, foi também no Rio Grande do Sul a minha aprovação. Então eu voltei. Aonde foi? São Lourenço do Sul, que é próximo a Pelotas, inclusive. Sim, claro. Né? Então eu voltei para o Rio Grande do Sul, isso nós estamos falando de 2014. Né? Fiquei mais 3 anos aqui no Sul. Após isso, a minha esposa também terminou a especialização dela e nós fomos... ela terminou a faculdade e ela foi fazer a especialização em Santa Catarina. Como eu já tinha terminado, eu acompanhei ela. Ela é pediatra, né? Ela é pediatra. Pediatra. Exatamente. E é uma especialidade muito, digamos assim, muito escassa, muito rara. Faltam médicos, pediatras aqui em Santo Antônio. Estou falando daqui. Não sei como é que é o resto do país, né? Não é só aqui, não. É no Brasil inteiro. Cada turma médica, cada turma de formandos da Faculdade de Medicina está cada vez menos tendo pediatra, tendo aqueles alunos que querem seguir pela pediatria. E aí entra a escassez. Tem gente que fala que os médicos estão, não diria fugindo dessa especialidade, mas que é muito difícil, né? Às vezes, os pais, pela ansiedade de ver o filho ser atendido, incomodam mais do que... Incomodam no sentido de se preocupar e tal, né? E a criança, a sua esposa, eu quero uma hora entrevistar ela também sobre isso, a criança, ela não sabe como se manifestar muitas vezes. Qual é a dor que ela tem? Tem dorzinha de dente, de ouvido que dá muito, dorzinha de barriga, cólica e tal, né? Então é difícil
Tem que ser um médico que saiba interpretar as atitudes da criança, né? Sim, que saiba interpretar e que goste de criança. Claro. Né? Tem que gostar, senão já não vai para esse caminho. E aí o senhor falando ali da família, né? Às vezes os pais demandam mais, então quem está atendendo uma criança ali no consultório está atendendo a criança, o pai, a mãe, a avó. Atende né? todo mundo, né? Sim. Tem mais esse lado, né? É. E a sua esposa tá no consultório agora? Tá ali ouvindo, será? Olha, eu acho que ela não está ouvindo não, porque está no Tá horário de trabalhando, trabalho, né? né? Mas aí a gente vê a gravação depois. Tá certo. Bom, o senhor é especialista em depressão, síndrome de pânico, transtorno afetivo bipolar. Nós vamos voltar a fazer outras entrevistas, né? Por isso que eu quero ir por etapas. Síndrome do pânico. O que é exatamente isso? Vem da onde? Olha, eu acho que é um assunto bem importante. Além de ser interessante, eu acho que é importante. Né? A síndrome do pânico ou transtorno do pânico, às vezes a pessoa fala só pânico, né? Mas o nome é esse, transtorno do pânico, é um tipo de transtorno de ansiedade. Tá? Então eu acho que o principal não, desculpa. O primeiro é a gente pensar nessa palavrinha, transtorno. Né? Por que chama transtorno do pânico? Porque está causando um transtorno, uma dificuldade, um sofrimento na vida da pessoa. Né? E qual que é esse sofrimento? Como que é o transtorno do pânico? Né? Que não é só um medo. O medo, às vezes, não causa um sofrimento ali, não é repetitivo, como o transtorno do pânico é. Como que se manifesta? Tenho medo, por isso que o nome é pânico. Né? O medo de morrer, muitas vezes. O medo de estar passando mal, de estar infartando. E da onde que vem esse medo? Se manifesta no corpo. Né? Então é muito comum a pessoa começar a sentir mal, começar a sentir um aperto no peito, até uma dor no peito, formigamento nos braços. Bom, aí o que é a primeira coisa que costumam pensar? Né? Se está doendo o meu peito e se o meu braço está formigando. A primeira coisa que costuma pensar é, estou infartando. Infarto. Né? Ainda mais pensando na idade da pessoa, enfim, estou infartando. E vai realmente no cardiologista ou vai no pronto-socorro, faz exame, faz eletrocardiograma, está normal. Pressão normal, por exemplo. Né? Bom, o que sobrou então? Se o corpo está normal, mas a pessoa sentiu aperto no peito, falta de ar, né? Boca seca, formigamento, a pessoa sentiu. O exame mostrou que está normal, mas a pessoa sentiu. Então a gente já começa a pensar no transtorno do pânico. E depois de um primeiro episódio desse, que a pessoa sentiu tudo isso, ela começa a ficar com medo de passar mal, medo de sentir de novo, medo de eu vou estar dirigindo, de repente eu vou sentir isso tudo, então eu paro de dirigir. E pode dar mesmo. E pode, né? E pode, porque é o transtorno do pânico, ele continua acontecendo os sintomas. Não tem hora nem dia. Não tem hora nem dia. E aí a pessoa já fica com medo de ter medo, né? Então o transtorno do pânico, claro, tem muito mais coisa para a gente conversar, mas assim, de cara eu falo dessa forma, né? E o senhor falou, né? Ah, não tem hora, não tem dia. Realmente, não tem. Mas, geralmente, vai vir depois de um acontecimento, um susto que a pessoa passou, um problema que ela está enfrentando, né? Um problema de vida ali. Aí ela começa a ter esse medo. Às vezes, o senhor falou, né? Não tem hora. Às vezes a pessoa acorda na madrugada passando mal. Não aconteceu nada ali naquela hora. Ela está dormindo, né? Mas acorda passando mal por causa do transtorno do pânico. E o segundo problema é você descobrir que está com transtorno do pânico. Porque a pessoa, como o senhor falou, a pessoa acha, o coração palpita, parece que está disparando, a boca seca. E você está, na verdade, no meio de um temporal. E não sabe que está com uma síndrome de pânico que é passageira. Porque essa síndrome, eu falo em experiência própria, confesso aqui. Ele dura 10, 15 minutos, depois passa. Né? Eu tive alguns sintomas e fui fazer exatamente o que o senhor falou. Mediu a pressão, coração, estava tudo normal. Aí o doutor Roberto Valando, cardiologista, disse o seguinte: se tu te der de novo, me liga que eu vou onde você estiver. Eu quero te pegar
em flagra, no flagrante. E aí aconteceu, né? Ele me disse, não, você está com síndrome de pânico, não tem nada no coração. Então é uma situação complicada para a pessoa, né? Ela não sabe exatamente o que fazer. E qual é a origem da síndrome de pânico, do pânico em si? Algum trauma de infância, alguma coisa mal resolvida, falta de... A serotonina não influi nisso também? Sim, tudo isso. São os neurônios que estão desencontrados? É tudo isso que o senhor falou. Tudo isso. Claro, às vezes não acontece tudo isso ao mesmo tempo. Exato. Né? A pessoa pode ter uma infância tranquila, uma infância até ideal, sem trauma algum, e ter o transtorno do pânico no futuro. Isso pode acontecer. Agora, quem teve um trauma na infância tem uma chance maior de ter um transtorno de ansiedade. Até mesmo na infância, viu? Né? Pode acontecer já na infância. Sim, na infância. Né? Ou lá na vida adulta. Então, tudo isso que o senhor falou pode ocorrer, mas assim, eu gostaria de resumir a origem da síndrome do pânico como um trauma de agora ou da infância ou algo mal resolvido. Às vezes não é um trauma, né? Mas algo que está mal resolvido. Por exemplo, se eu estou com uma dívida, né? E eu já acordo pensando onde que eu vou arrumar o dinheiro com isso, eu não estou com a síndrome do pânico já, eu estou com um problema na minha vida, né? Mas aí, de repente, é só um exemplo, né? Para ilustrar. De repente, eu estou com aquela dívida, estou com aquilo na cabeça, já acordei preocupado, aí eu caio num golpe. Eu já estou mal de dinheiro e caio num golpe. Né? Até porque você caiu no golpe porque achou que ia resolver o problema. Isso, né? Então fiz uma aposta, por exemplo, ou recebi uma ligação ali que parecia... Pois é, né? Recebi uma ligação ali que poderia ser a resolução dos meus problemas e era um golpe, caí no golpe. Bom, aí ali eu que estou com um problema real, que é uma dívida, passo por um golpe, outro problema real, eu começo a ter medo. Medo de atender o telefone e ser alguém me cobrando dinheiro, né? Medo de alguém saber do que eu estou enfrentando e aí eu me sinto constrangido com isso. E aí esse medo pode desencadear os sintomas no corpo. No corpo. Né? Por que desencadeia no corpo? O que o senhor comentou, do funcionamento dos neurônios. Né? Vamos falar assim, como se desse um curto-circuito nos neurônios ali. Né? O senhor falou da serotonina, sim, pode influenciar, mas principalmente de uma descarga assim de adrenalina fora de hora, né? Nós dois estamos sentados aqui, né? Se entrar alguém aqui com um revólver na mão, nós vamos ter uma descarga de adrenalina no nosso corpo, é normal, né? Mas porque aconteceu algo ali, entrou alguém armado, eu tenho que me preparar para fugir, para lutar. E quem está com transtorno do pânico, essa descarga de adrenalina vem fora de hora. Não apareceu ninguém armado, né? Mas veio fora de hora. Eu estou dormindo, deu essa descarga e eu já acordo com o coração acelerado, com a boca seca, dor de barriga, né? Dor de barriga eu acho que fala aqui também, né? Sim, tipo vontade, né? Diarreia, enfim. Acho que mais ou menos assim. Uhum. Doutor, já está repercutindo aqui no WhatsApp. Deixa eu ver o que é... Uma ouvinte aqui, ela não está identificada na foto, mas diz o seguinte: Luiz Roque, queria uma informação sobre o autismo. É da sua área também? Também. Ela fala em borderline, sintomas do borderline. Nunca ouvi falar desse distúrbio. E a esquizofrenia. O doutor pode falar sobre isso? Já estão pedindo, né? Sim, claro. É só... Eu acho que até nós vamos, de repente, programar, deixar como prioridade para uma próxima entrevista, né? Mas é um assunto também muito interessante, né? Sim. E eu chamo a atenção dos nossos queridos ouvintes, o senhor também entende de autismo, né? Mas tem a questão da depressão também, que nós não vamos poder abordar hoje por virtude do tempo, né? O transtorno afetivo bipolar, isso é um outro caso, digamos assim, meio grave, né? E ainda os distúrbios da personalidade, né?
Mas realmente o senhor me deixou uma pauta variada aqui que a gente pode voltar a falar. Eu soube que o senhor, quando fez o vestibular, foi o primeiro colocado, não? Isso aí. Primeiro colocado, lá da Universidade Federal de Pelotas. Na área da medicina. É, na área de medicina. E era o curso mais concorrido, né? Na Sim, época, acredito imagino. que seja. Então eu tive uma vitória, uma Primeiro honra para mim. colocado. Isso mesmo. Mas lembra-se mais ou menos quantos candidatos tinha para quantas vagas? Ah, eu lembro, porque uma coisa marcante assim na minha vida, né? Marca. Não vou esquecer jamais, né? Ali eram 57 candidatos por vaga, né? Vaga. Por vaga. Na medicina. E eram 46 vagas. Agora a conta eu não lembro mais. 57 vezes 46. Só, Parazinho faz a multiplicação aí. Mas era isso, era isso. Foi uma grande vitória na minha vida. É uma coisa que eu fico muito feliz quando lembro. Eu ia dizer, passa 2.000, o senhor enfrentou 2.600 candidatos e foi o primeiro colocado. Olha, de tempos em tempos surge um gênio da medicina por aqui, né? Todos os médicos são excelentes, não estou discriminando nenhum médico, né? Nós temos ótimos, o doutor Márcio Siqueira, por exemplo, na cardiologia, no cateterismo, é um gênio. Mas o outro médico é o doutor Norberto Weber, que também é um neurologista, né? Mas que entende todas as áreas também, né? E que amanhã vai estar aqui. Sobre a síndrome de pânico, vamos agora, para fechar, vamos para o tratamento. Eu sei que parece que não tem cura, mas tem tratamento, doutora. Como é que se faz? Tem tratamento, muitas vezes tem cura, né? Só que assim, é uma cura que a pessoa fica bem, pronto, né? Mas talvez fica ali uma preocupação dela estar sempre atenta, né? Sim. Mas tem cura, tem como ficar bem, que é o principal, né? O tratamento, pensando assim, pro meu lado, né? Assim, como psiquiatra, muitas vezes, não vou dizer todas, mas a maioria das vezes a gente vai usar um medicamento. É necessário um medicamento por causa dos sintomas. Tomar um remédio não resolve. Vou pegar aquele exemplo que eu falei antes, não paga a dívida, né? A pessoa começou a ter um transtorno de ansiedade devido à dívida. Tomar o remédio não pagou a dívida, mas a pessoa precisa tratar para aliviar os sintomas, o medo. Ela começa a parar de fazer coisas básicas, como a gente falou lá, o dirigir, às vezes começa a ficar deprimida por conta do sofrimento. Então, já estou falando muito, né? Mas o tratamento, muitas vezes vamos usar medicamento, né? Que são o senhor já receitou Aropax? Aropax? Acho que é um medicamento, mas também não vem ao caso, acho que é um medicamento para síndrome do pânico, me parece. Olha, com esse nome eu não lembro, não receitei e não conheço. Talvez a marca, né? Tem me faz lembrar do Alprazolam, né? E às vezes tem nome de marca, e é a Praz, né? E outras marcas ali, Frontal, enfim. Talvez tenha essa marca, ou tinha essa marca, eu não lembro da marca em específico, né? Mas o Alprazolam, por exemplo, é um dos tratamentos, né? Nós vamos usar medicamentos, que são os famosos antidepressivos, não porque a pessoa está com depressão, mas para prevenir a crise, prevenir que passe mal. E, às vezes, muitas vezes, na verdade, um medicamento para a crise, como, por exemplo, o Alprazolam aí, que acho que é isso que o senhor se referiu, que é para aliviar ali na hora. A pessoa está passando mal na hora. Se ela chegar no pronto-socorro, o que vão dar para ela de remédio? Provavelmente o famoso Rivotril, que todo mundo já ouviu falar, né? O Alprazolam. Não estou fazendo propaganda de remédio, não. Não, sem problema. O senhor é médico, o senhor pode falar. O senhor, psiquiatra receita, né? Sim, sim. Isso no nível de remédio. Mas a psicoterapia, né, um acompanhamento psicológico, é muito importante. Vai ajudar muitas vezes, vai tratar, vai resolver o problema da pessoa. Doutor, aqui tem uma ouvinte que está perguntando se o senhor atende pelo IP. Não sei como é que funcionava em Minas, mas aqui nós temos plano de saúde, temos plano, por exemplo, Unimed, que é um plano particular. Sim. O IP é dos funcionários e servidores públicos. Eu sei que o senhor está se instalando agora, se instalou há pouco, não sei se já tem algum convênio que o senhor atende ou não?
O ouvinte está perguntando aqui. Eu conheço o IP aqui do Rio Grande do Sul, claro, todo estado acredito que tem o seu, lá em Minas é o Ipzeng que a gente fala, né? Unimed Sim. é bastante forte lá em Minas também. Neste momento eu não sou conveniado pelos planos, pelo IP, pela Unimed, eu não tenho esse convênio. Pelo menos não por enquanto, né? Por enquanto, O que eu já me informei é de alguns cartões de desconto que tem na Sim. cidade, né? Não sei se fala cartão de desconto, lá a gente fala dessa forma, eu não lembro os nomes. Mas nós já conversamos, eu e a minha secretária e a minha esposa, então, para quem tem convênios, planos, cartões de desconto, tem um desconto também lá na hora de marcar consulta com a gente, desconto, né? né? Mas eu realmente não sou conveniado pelo IP ou pela Unimed. Doutor Nilo, muito obrigado. Aqui a senhora essa que pediu para falar sobre a esquizofrenia e sobre borderline. O que é borderline? É um dos distúrbios da personalidade, que fala até na chamada de vídeo aí, né, da minha propaganda aqui. Ah, Né? É um do transtorno ou distúrbio de personalidade. Essa senhora que mandou perguntando, ela falou de 3 coisas que são muito amplas e dá pra gente conversar por horas de cada uma. Por isso que nós não estamos respondendo aqui. Claro. Mas ela falou do autismo, ela falou do borderline e ela falou Da esquizofrenia. Né? E agora ela respondeu para dizer que ela é tia da Rafaela. Rafaela é nossa menina do departamento financeiro aqui da rádio. Né? Entendi. Mas ela não deu o nome dela, mas em todos os casos, eu agradeço aí pelas participações dos ouvintes. Tem mais gente, acho que tem mais gente aqui. Oi, diz a pessoa. O Aropax que o Lisoc falou é paroxetina. Tá bom. Não conhecia essa marca. A paroxetina é um dos antidepressivos que eu mencionei aqui, que usamos no tratamento para prevenir as crises. Né? Então tá. Mas eu não estava tão errado, porque o Aropax existia, talvez. Quem estava errado era eu, que pensei que era o alprazolam, mas é a paroxetina. Paroxetina aí, então, tem Aropax, que eu aprendi agora, Pondera, Paxil, Roxetina. Eu acho que são outros laboratórios? Sim, outros laboratórios. Nós estamos falando mais de 10 aí. Doutor Nilo, muito obrigado. Olha, foi brilhante a sua participação de estreia aqui no Rádio Visão, né? Fico muito agradecido pela sua confiança no nosso trabalho e vamos estar juntos. Um abraço aí para sua esposa. Pode dizer para ela que eu quero uma entrevista com ela também, qualquer dia, né? E para os seus sogros que moram aqui em Santo Ângelo. Isso, moram aqui. Esses aí normalmente escutam o programa. Tá bom, doutor Nilo? Opa, tem mais gente aqui, deixa eu ver rapidamente. Eu queria saber o nome e o telefone do doutor. Tá. Esse telefone aqui é o do comercial? Isso, esse mesmo. Então eu vou repetir para a senhora aqui, ó. Doutor Nilo Nascimento, o telefone e WhatsApp. Isso mesmo. É o mesmo número, 99202-7474. Vou repetir, 99202-7474. O atendimento é no Centro Clínico Leonardo da Vinci, na 15 de novembro, 1203. A sua esposa atende também nesse mesmo endereço? Sim, do meu lado. Do seu lado. Então, o consultório ao lado. Quando precisar, um socorre o outro. São Isso 2 aí. médicos, né? Sim. Mas a especialidade dela é pediatria, né? De criança. Doutor, muito obrigado mais uma vez e tenha um bom final de semana. Tá chegando aí. Tá bem, eu que agradeço a oportunidade, a abertura aqui da rádio. Agradeço as pessoas que enviaram mensagens, perguntas, enfim. Eu espero voltar em breve e fico feliz de poder conversar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom fim de semana para todo mundo. E convido para ir na quermesse, sábado, aí no Salão Paroquial da Catedral. Certamente o senhor não sabe o que é quermesse aqui, né? Quermesse é um evento festivo, né? Eles assam carne suína e galeto, além de cucas, sonhos, massa, para manter a catedral aberta. Nossa catedral, que seguidamente precisa de investimentos. Então, estou lhe convidando para o senhor ir lá conhecer. Imperdível. Imperdível, né? Leva a esposa junto, leva o sogro junto, enfim, é um espetáculo.